E, de acordo com o relatório Focus do Banco Central, os bancos e corretoras que mais acertaram a projeção do dólar nos últimos 6 meses estimam que o câmbio encerrará este ano a R$ 5,40. É uma lista com os top 5, os 5 que mais acertaram. A gente separou, então, em gráfico para você ver a evolução prevista para o câmbio. Top 5 do Focus para o dólar, estão aqui as expectativas. Vejam que a gente tem aqui, idealmente a gente deveria ter aqui então um mês, que é o próximo mês, e assim até o final do ano, ou seja, dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho e junho. Vejam que esta é a variação prevista. Vamos então conversar com o banco campeão de acertos nas previsões de câmbio nessa pesquisa do Banco Central, a pesquisa Focus. O Banco Sicredi é o que mais acertou entre os top 5 que ainda acertaram mais. O Pedro Ramos é o economista-chefe do Sicredi e está conosco ao vivo. Seja bem-vindo, Pedro. Qual é a sua visão para câmbio? A gente vê dólar hoje abaixo de R$ 4,90. O que vai acontecer de agora em diante? Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Kelly. A nossa expectativa é que o câmbio se mantenha próximo do patamar corrente, né? Nós já temos a expectativa para o final do ano que fosse chegar perto de 4,85, mas aconteceu de maneira muito mais rápida do que nós estávamos esperando, né? A gente viu principalmente essas medidas de liquidez dadas pelos bancos centrais lá fora, né? Especialmente o Banco Central americano, que injetou algo próximo de 3 trilhões de dólares em questão de 2 meses na economia mundial, acabou irrigando, né, o sistema financeiro, e na medida que os dados econômicos foram vindo um pouco melhor do que esperado, a evolução do coronavírus foi um pouco melhor do que esperado, os mercados já rapidamente se adiantaram nesse processo, e os ativos de maior risco, que incluem moedas de países emergentes, acabaram se valorizando durante esse processo, né? Bom, você então coloca que há muito dinheiro no mercado, liquidez, e ainda diz que a recuperação desta pandemia está sendo mais rápida do que aquilo que era imaginado. Com isso, a percepção de risco diminui e a tendência do dólar é cair mais? A visão de vocês é qual neste momento? Bem, a gente acredita, né, usando um palavreado bastante simples, né, o jogo não está jogado, né? Existe ainda muito risco no cenário econômico que pode colocar essa taxa de câmbio para cima. Assim como ela desceu rápido, ela pode acabar se desvalorizando ainda, porque a pandemia não está plenamente controlada, né? O Brasil e a América Latina, acredito que são casos evidentes de que ainda é um desafio para a economia mundial conter o surto, e também os infectologistas, né, os especialistas, tratam ainda como a possibilidade de haver uma segunda onda como possível. Então, enquanto esses riscos não forem eliminados, a chance de a gente ter dados ruins de atividade econômica nos surpreendendo, ainda mais do que já aconteceu, e mesmo o mercado financeiro ficar com receio disso, mesmo que seja pequeno o dano, pode fazer a moeda desvalorizar. Então, esse patamar de 4,85 a gente entende que é um patamar de mais tranquilidade do mercado financeiro, acreditando, né, que o coronavírus está ficando para trás, né? E isso a gente ainda não tem certeza. Mas esse processo de valorização do câmbio, ele tende a ter uma certa limitação, né? Lembrando que o Brasil tem hoje juros extremamente baixos, comparado aos seus pares emergentes. Hoje a gente está falando de uma taxa de juros chegar em 2,25 no próximo mês aqui na economia brasileira. E a gente também tem um quadro ainda de uma recuperação, mesmo que a gente descontasse o coronavírus, nós tínhamos um quadro econômico ainda de um crescimento baixo. Isso faz com que o Brasil seja pouco atrativo nesse momento em níveis globais, né? E, portanto, acaba limitando uma entrada maior de recursos e, portanto, por sua vez, fazendo com que o câmbio não fique muito mais apreciado
do que nós já temos visto até o momento. Agora, a gente está falando aqui do campeão de acertos na pesquisa Focus do Banco Central, que houve mais de 100 instituições financeiras. Você está aqui representando esse campeão, né? O Banco Sicredi, que foi o que mais acertou. Todos dizem que acertar câmbio é muito difícil. O que faz com que você tenha mais assertividade e que a nossa audiência deva prestar ainda mais atenção no que você está dizendo? Porque saber a tendência de câmbio é ter mais chance de acertar na tomada de decisão da compra de insumos ou até comercialização da safra, né, Pedro? Sim, a gente, na nossa área, a gente preza muito por olhar métodos quantitativos, né, tentar fazer previsões, mas não há dúvida que o câmbio é uma variável das mais difíceis de serem previstas pelos economistas. Na minha visão, é a mais difícil de ser prevista. Então, a gente, mesmo que a gente às vezes está com o diagnóstico correto, nem sempre acaba acontecendo, porque pode aparecer um outro evento que tira o câmbio completamente do lugar, né? Então, a gente fica muito feliz de estar entre os melhores em termos de projeção, mas reconhece, né, que também existem muitas instituições, assim como nós, que também são muito boas, e dessa vez nós tivemos a oportunidade de estar entre os melhores do Top 5. Pedro, diga para a gente, para ficar bem claro para a nossa audiência, curto prazo e final do ano, taxa de câmbio que você... A gente trabalha com 4,85, praticamente daqui até o final do ano. A nossa expectativa é que isso fosse acontecer de maneira bem mais gradual do que acabou acontecendo. A gente está falando de uma janela de 15 dias, ter apreciado o que a gente esperava para algo perto de 3 ou 4 meses. Daqui para frente, a gente tem que seguir monitorando a evolução do vírus. Se ficar para trás o coronavírus rapidamente, podemos ter uma apreciação maior. Se voltarmos a ter uma onda de infecção ainda em outros países, ou mesmo o nosso país precisar de mais tempo para poder combater a pandemia, pode ser que a gente veja o câmbio continuando nesse patamar ou até se desvalorizando. Mas trabalhamos com 4,85 daqui até o final do ano. 4,85, esse piso é dado por uma taxa de juros no Brasil que está entre as mais baixas da história e que limita a entrada de dólar no país e acaba forçando esse patamar a se manter. Basicamente é isso. Exatamente. Tá certo. Pedro, muito obrigada pela presença, agradeço ao Banco Sicredi também e parabéns aí pelos acertos. Volte sempre. Muito obrigado pela participação e boa tarde a todos. Obrigada.